Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E, como os irmãos já sabem, os evangelhos foram escritos posteriormente aos fatos. Ou seja, após os fatos acontecerem, é que os evangelhos foram escritos. Marcos tem a alcunha de ter sido o primeiro evangelho. A tradição nos remonta e nos leva a crer que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas ainda assim, sendo o primeiro, é provável que ele tenha sido escrito há mais de 20 anos depois dos fatos terem acontecido. E existe uma mensagem, um propósito específico que esse livro traz entre suas linhas, para que nós venhamos a entender realmente aquilo que o livro quer dizer. Nós precisamos entender esse propósito. E o propósito deste livro é salientar, é enfatizar, é revelar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, Jesus Cristo como sendo aquele o qual nós devamos crer nele como Filho de Deus e como o próprio Deus encarnado na face dessa terra. É bem verdade que durante a leitura deste evangelho, nós perceberemos que ele é libertador, nós perceberemos que ele é salvador, nós perceberemos que ele é poderoso, nós perceberemos que ele domina sobre a face de todos os céus, toda a terra, sobre todos os acontecimentos naturais, mas é necessário que nos perguntemos durante a leitura desse evangelho quem é Jesus. Porque o grande propósito é criar essa tensão no coração do leitor, para que nós nos perguntemos quem é esse Jesus, sobre o que esse texto está falando, sobre o que o autor está falando. E parece que no capítulo 1, versículo 1, vem meio que um título, e nesse título já vem carregado algumas verdades, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a princípio, nós sabemos que esse evangelho vai falar sobre esse Jesus Cristo, vai falar essa boa nova, essa boa notícia sobre Jesus Cristo, e afirma-se logo de cara que esse Jesus é o Filho de Deus. Mas em seguida, nós somos surpreendidos porque ao invés de falar ou mostrar Jesus Cristo, vai se falar a respeito de João. E aí, a partir do versículo 4... vai dizer que assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-se e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Mas apesar de mostrar João, logo em seguida o texto enfatiza, e pelas palavras do próprio João, para que fique claro para o leitor de que João não é o Cristo, João não é o Filho de Deus, João é aquele que prepara o caminho. Pela boca do próprio João ele vai dizer: depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. É muito claro, muito específico que o texto quer criar isso em nós. Que ele vai contar uma história sobre o Filho de Deus. Que esse Filho de Deus não é João, mas João prepara o caminho para esse Filho de Deus que viria. E durante a leitura do texto, nós vamos perceber várias opiniões a respeito de Jesus e constantemente as pessoas perguntando a respeito de Jesus e também perguntando para o próprio Jesus quem é ele, e o próprio Jesus perguntando também o que os homens dizem que ele é ou quem os seus discípulos dizem que ele é. Nós vamos perceber que durante as suas linhas, constantemente, essa tensão, esse desejo de conhecer, esse desejo de saber quem é Jesus está sendo criado. Tanto que, durante a leitura, nós veremos a opinião a respeito de Jesus vinda de diversas partes diferentes.
Então eu começo falando a respeito da opinião que Deus tem de Jesus. E aí você olhe para o versículo 11 do capítulo 1, que diz: Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. No batismo de Jesus, o próprio Deus fala a respeito de Jesus, dizendo: Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Capítulo 9, versículo de número 7. No Monte da Transfiguração, Deus vai repetir. 9, 7. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Então, se você perguntar para Deus: Deus, quem é Jesus? Deus responderia para você: Ele é o meu filho amado. Ouçam ele. Ele é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam ele. Mas se nós perguntássemos aos demônios, o que eles diriam, o que eles teriam a dizer a respeito de Jesus? E o texto também nos fala, nos informa o que os demônios têm a dizer sobre Jesus. Capítulo 1, versículo de número 24. Marcos 1, 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Capítulo 3, versículo 11. Sempre os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 7. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Se perguntássemos para os demônios, eles diriam: Ele é o Santo de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Os próprios demônios reconhecem a divindade de Jesus, reconhecem de onde Jesus veio. E se nós perguntássemos ainda para os parentes de Jesus, capítulo 3, versículo 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: Ele está fora de si. Algumas pessoas olhavam, os parentes de Jesus olhavam para Jesus como ele sendo um louco, alguém que está fora de si, alguém que precisa de cuidados psiquiátricos, porque ele estava tendo alguns devaneios, ele não estava com os miolos no lugar. Se perguntássemos para os mestres da lei, os fariseus, o que eles diriam? Eles diriam que Jesus é um homem possuído por demônios. Capítulo 3, versículo 22. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que expulsa demônios. Ainda, capítulo 3, versículo 30. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: Ele está com um espírito imundo. E os discípulos de Jesus se perguntavam a respeito de Jesus. Capítulo 4, versículo 41. Capítulo 4, versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? As pessoas comentavam a respeito de Jesus. Capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. O próprio Jesus queria saber. Capítulo 8, versículo 29. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bartimeu, o cego Bartimeu, tinha uma opinião a respeito de Jesus. Capítulo 10, versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os sumos sacerdotes estavam curiosos e perguntavam, capítulo 14, versículo 61.
Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Judas também tinha sua opinião a respeito de Jesus. Capítulo 14, versículo 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Pilatos queria saber quem era Jesus. Capítulo 15, versículo 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Mas o texto nos surpreende, porque não da boca desses homens surge uma resposta adequada para se falar a respeito de Jesus. Não saiu da boca de seus parentes, não saiu da boca dos mestres da lei, não saiu da boca dos homens poderosos da sua época. Saiu da boca de um de seus discípulos, quando este o disse: tu és o Cristo. Mas saiu também da boca de um ímpio, de um pagão, de um gentil. Capítulo de número 15, versículo 39. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Durante todo o texto, durante todo o Evangelho, ele tem esse propósito de criar essa tensão no nosso coração, de nos perguntarmos quem é Jesus realmente. E é importante nós respondermos a essa pergunta, tendo em vista que nós vivemos num tempo onde várias pessoas têm diversas opiniões a respeito de Jesus. Se perguntássemos a alguém que faz parte do Islã, um muçulmano, ele diria: Jesus foi um profeta de Alá. Se perguntássemos a um espírita, ele diria: Jesus foi um ser iluminado. Se perguntássemos a um católico, ele diria: Jesus era filho de Maria. Se perguntássemos a um testemunha de Jeová, ele diria: Jesus é um Deus menor. Se perguntássemos a um judeu, ele diria: Jesus foi mais um judeu que ensinou em sua época. Se perguntássemos a um ateu, eles diriam: Jesus foi um mito. Jesus é uma lenda. Se perguntássemos aos historiadores que não creem em Jesus, eles diriam: foi um homem que existiu, mas não precisamos comprar o pacote inteiro. Se perguntássemos aos filósofos de nossa época, eles diriam: Jesus não é Deus. Então, quem é Jesus? Visto que tantas opiniões têm a respeito de Jesus e tantas pessoas têm tentado falar a respeito de quem é Jesus. Aliás, Jesus e tudo aquilo que vem junto com ele está presente em toda a nossa vivência. No Brasil nós temos e moramos numa capital que tem o nome de São Paulo. Na Bíblia nós temos o São Paulo apóstolo. No Brasil nós temos uma cidade na Bahia que se chama Salvador. E inúmeras vezes é falado a respeito do Salvador. Os nomes que aparecem na Bíblia, as palavras que fazem referências a Jesus, estão cotidianamente, estão rotineiramente diante dos nossos olhos. Cidades com nomes bíblicos, cidades que fazem referência a Jesus. Pessoas que têm nomes bíblicos, pessoas que fazem referência e trazem à tona a pessoa de Jesus. Nós temos constantemente, em nosso dia a dia, símbolos como a cruz expostos diante dos nossos olhos. Símbolos que nos lembram a morte de Jesus. Na internet, vemos diariamente os versículos bíblicos correndo, sendo dito, falado a respeito da existência desse Cristo, desse Jesus. Pessoas discutindo se é verdade, se não é verdade. Pessoas falando a respeito da Bíblia. O livro, o best-seller mais vendido em toda a história.
Em toda a humanidade nunca houve um livro mais perseguido, mas também nunca houve um livro mais difundido, mais divulgado em toda a história. E esse livro retrata a respeito de Jesus. As pessoas estão curiosas a respeito de Jesus, fazem grupos de estudo nas faculdades, no trabalho, nos hospitais, e hoje nós conhecemos aquilo que é capelania hospitalar, capelania empresarial, e as pessoas querem saber quem é Jesus. Elas precisam descobrir quem é Jesus. Assim como nós precisamos nos lembrar, nos recordar quem é Jesus em nossas vidas. Assim como nós precisamos olhar para Jesus e perceber que Ele está diariamente conosco. Jesus não é simplesmente uma palavra. Jesus não é simplesmente um judeu que viveu há muito tempo atrás. Ele é o divisor da história. Ele é o divisor de toda a humanidade. Em Jesus, há uma grande divisão daqueles que vão desfrutar gozo, alegria e paz e entre aqueles que vão desfrutar sofrimento eterno. Jesus Cristo é aquele que foi prometido desde a eternidade. O Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é aquele que foi prometido quando o homem pecou e surgiria uma descendência vindo da mulher, o qual pisaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo é aquele que foi prometido que nasceria de uma virgem. Jesus Cristo é aquele que é chamado de Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus Cristo é aquele que foi prometido que viria ao mundo para pagar pelos nossos pecados, e agradou Deus moê-lo, e agradou Deus fazê-lo enfermar, para que muitos sejam salvos. Jesus Cristo é aquele que prometido que viria montado em um jumentinho, cria de jumento, e adentraria as portas de Jerusalém e seria ovacionado, e seria aclamado como príncipe, como rei. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Jesus Cristo é o bom pastor. Jesus Cristo é aquele que é o pão da vida e nos alimenta. Jesus Cristo é a água, é a fonte de água da vida, o qual pode realmente matar a nossa sede. Jesus Cristo é aquele que nos sustenta, é aquele que nos justifica, é aquele que nos redime dos nossos pecados. Jesus Cristo é aquele pelo qual nós temos vida, vida eterna, vida em abundância, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o próprio Deus encarnado que se fez homem e pagou o nosso preço, o preço pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Mas nem a morte foi capaz de detê-lo, Ele ressuscitou. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele reina agora e para todo sempre. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que as Escrituras revelam. É isso que o Evangelho quer criar em nosso coração. O desejo de responder a essa pergunta. E quer nos conduzir a um conhecimento, a uma intimidade, a uma proximidade com Jesus. E diante de Jesus Cristo, nem eu nem você podemos ficar passivos. Nós temos uma resposta a dar diante de Jesus Cristo. Não podemos crer em Jesus apenas como Judas, que o cria e o tinha como mestre. Não podemos tê-lo apenas como um ser iluminado. Não podemos tê-lo apenas como um grande profeta. Ou nós entendemos Jesus como um todo, como Ele se revela na palavra de Deus, ou de forma alguma nós podemos crer em Jesus. Porque se Jesus Cristo é somente um profeta, é somente um mestre, então Ele também é um mentiroso, porque Ele disse claramente que Ele é o grande eu sou. Porque Ele disse claramente que Ele e o Pai são somente um. Porque Ele disse claramente que quem vê Ele vê ao Pai, porque Ele é clara expressão de quem Deus é. Então, se Jesus Cristo, para você, para mim, é apenas um mestre, um profeta, um ser iluminado, nós estamos enganados e Ele é um mentiroso. Se Jesus Cristo pensava que era Deus,
mas não era Deus, então ele era louco. Porque ele perdoava pecados e somente Deus pode perdoar pecados. E ele dizia às pessoas: os seus pecados estão perdoados. Se ele não pode perdoar pecados, se ele não é Deus, então ele era um completo louco. Mas se Jesus Cristo é quem ele diz ser, ele é o Deus, digno de toda adoração, digno de nosso louvor, digno de toda glória. Ele é a clara expressão do ser do Pai. Ele é aquele que criou os céus e a terra. E dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida e a minha vida. E nós de forma alguma podemos vê-lo como algo menor que isso. E nós de forma alguma podemos colocar algum ser acima de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo nos conduz a glorificá-lo. Porque o Espírito Santo nos direciona a exaltá-lo. Porque o Espírito Santo nos conduz a prostrarmos-nos diante dele e pedir a ele: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Nessa noite, eu gostaria que você realmente pensasse: quem é Jesus em sua vida? Quem é Jesus para você? E como esse Jesus tem se apresentado em sua vida e como ele tem feito parte do seu dia a dia? A minha oração é para que você creia em Jesus, como ele é apresentado nas Escrituras. Que você tome essa importante decisão na sua vida e viva pautado por essa decisão. Não volte atrás, não arrede um pé, mas que a sua vida seja conduzida pela fé em Jesus Cristo. Muitos têm fé em várias coisas. Você é um ser que vive constantemente tendo fé em alguma coisa. Note você que muitos aqui têm fé em sua esposa. Acorda pela manhã, toma o café que a sua esposa preparou e tem fé de que ela não colocou nenhum tipo de veneno dentro daquele café. Ele não testa antes do café, mas ele toma. Note você que você tem confiança no governo. Você pega um pedaço de papel e troca esse pedaço de papel por um terreno, por um carro, porque você tem confiança, você tem fé de que aquilo que o governo disse, de que aquela é a moeda que vale no seu país, é verdade. Note você que você tem fé naqueles que construíram essas cadeiras. Você chega para se sentar e você não fica testando para ver se elas vão quebrar. Você confia que ela não vai quebrar e você só chega e se assenta nela. E essa mesma fé, você precisa conduzir toda essa fé em Jesus e colocar a sua fé em Jesus. Colocar na sua fé de que Ele é o grande Salvador da sua vida, Ele é o seu grande Redentor, e somente por meio de Jesus Cristo você pode ter acesso à vida eterna. Toda essa fé que você tem, você precisa colocá-la em Jesus, porque somente Ele pode te conduzir ao Deus Pai, somente Ele pode te conduzir aos céus, somente Ele pode te dar a vida eterna, e não há outro, absolutamente não há outro. Porque somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E não há nada, ninguém que possa fazer efetivamente nada para perdão dos nossos pecados, a não ser aquilo que já foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você confie plenamente em Jesus. Que nós possamos passar esse período com Jesus. Que seja um momento onde, em nossas mentes, em nossos corações, nos lembremos a importância de Jesus em nossas vidas.